Olá, sejam todos bem-vindos à AESA, Aliança Evangélica do Brasil pela União do Povo de Deus. A AESA tem a finalidade de convocar irmãos e irmãs em Cristo, jovens e todos aqueles que têm o desejo de ver o povo de Deus unido no Brasil. Se você tem esse desejo no seu coração, você não faz ideia o grande potencial que você pode trazer para o crescimento do reino de Deus aqui na nossa nação. Existe realmente um desejo muito grande em muitos corações de ver estas barreiras que dividem o povo de Deus aqui no nosso país caírem. Se você tem esse desejo no seu coração, se você tem essa determinação, se você tem essa revelação de Deus na sua vida, e se você deseja cooperar, ser um instrumento nas mãos do Senhor para fazer com que o povo de Deus seja um só, como Cristo falou na sua oração, para que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um só, unidos num propósito, unidos no propósito de transformar uma sociedade que está agonizando nos tempos modernos. Essa sociedade realmente precisa da vitalidade e da vida de Deus para que ela possa continuar subsistindo, para que ela possa continuar tendo condições de sobreviver no mundo que está tão abalado por catástrofes várias que estão envolvendo a vida da humanidade. Eu queria hoje falar com vocês sobre o pecado da divisão entre os cristãos. Não há realmente no propósito de Cristo que o seu povo, o povo de Deus, vivesse separado. A palavra do Senhor diz, lá em Isaías, o Senhor disse: esse povo que eu criei para que me desse louvor. E hoje nós temos aqui no nosso país uma situação muito crítica, muito terrível, que é a divisão religiosa, a divisão denominacional entre as igrejas evangélicas do Brasil. Ninguém se entende. Há uma dificuldade quando se convoca pastores, os conselhos de pastores em centenas e milhares de cidades do nosso país, eles realmente são quase que inoperantes. Há uma dificuldade muito grande. E outros que desejam fazer uma união de pastores, de igrejas, enfrentam inúmeras dificuldades para que as pessoas possam se unir e possam fazer alguma coisa significativa que manifeste a glória de Deus no nosso país. Então, falando sobre o pecado da divisão entre os cristãos, alguém disse certa vez que se o cavalo conhecesse a força que ele tem, ninguém colocaria a canga nele. Se o povo de Deus conhecesse a força que ele tem, ele poderia transformar esse país. Esse país seria outro. Esse país poderia realmente estar desfrutando de grandes e gloriosas bênçãos de Deus na sua vida. Mas, infelizmente, o nosso país tem estado em problemas e dificuldades muito grandes, porque esse povo que foi criado para manifestar a glória de Deus, para manifestar-se como os filhos de Deus nos últimos dias, têm falhado no seu propósito de obedecer à vontade do Senhor. Eu quero convidar você para se unir a esta aliança. Se você também tem esse desejo, isso é um sonho de Deus, você sente esse chamado de Deus para cooperar, para que o povo de Deus seja um só, e você pode ser um grande instrumento e Deus conta com você, meu irmão, conta com você, minha irmã, conta com você, jovem, conta com pastores, pastoras, missionários, missionárias, diáconos, presbíteros, líderes de jovens nas igrejas locais, líderes de louvor, cantores e cantoras evangélicas. Então Deus conta com todos vocês.
membros, pessoas membradas numa igreja evangélica ou não. De repente você não é membrado em nenhuma igreja evangélica, você tem um espírito interdenominacional. Você não tem barreiras com placas de igreja. Então, se você é uma pessoa liberta por Cristo, se você deseja manifestar a glória de Deus na nossa nação, eu quero te convidar para que você se una à Aliança Evangélica Sassardete. Uma coisa importante que a AESA ela propicia é que ela se propõe a ser um órgão central, um órgão coordenador, orientador, para que os irmãos possam desenvolver os seus ministérios aí na sua localidade. Você pode ser uma pessoa-chave, você pode ser um líder setorial ou uma líder setorial, homens e mulheres. Levante um grupo de pessoas para orar, 3, 5 pessoas, e você vai estar abençoando, você vai estar trazendo um grande mover de Deus para a nossa nação. Então eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo agora, eu quero te convidar para que você se levante agora pelo poder de Deus. Se levante na força do Senhor. Eu sei que tem muita gente que talvez um fogo está ardendo agora dentro do seu coração e você concorde, esteja concordando comigo que é verdade, que é possível fazermos alguma coisa, o povo se manifestando, o povo de Deus como um só, um grande exército com bandeiras. Pode ser várias denominações, vários grupos religiosos, mas de repente você derruba essas barreiras e vem fazer parte desta comunhão de cristãos e cristãs, de irmãos e irmãs em Cristo que querem manifestar a glória de Deus nesta nação. Então, irmãos, eu queria dizer a vocês que existe realmente um pecado muito grande de divisão entre os cristãos. E isto é realmente uma coisa muito terrível e uma coisa muito triste também. Existem muitos missionários em muitas partes do mundo, também aqui no Brasil, provenientes de diferentes igrejas e grupos religiosos, como também em vários países do mundo. O número de denominações e seitas parece sem fim. Isso aqui no nosso país, e na África e em outros países do mundo, existe então esse grande número de grupos religiosos que se chamam cristãos. Cada grupo com a sua doutrina particular, chamado cristãos, cada grupo com a sua organização, e eles se distinguem um dos outros e se separam um dos outros. Embora alguns deles sejam bastante tolerantes e dispostos a cooperar com os demais, outros são muito intolerantes. Eu tenho sentido na pele a experiência da luta pela unidade do povo de Deus. Os irmãos não fazem ideia o quanto é difícil. Essa falta de consciência, essa falta de consciência bíblica. Como recomenda o apóstolo aqui no livro de Romanos, capítulo 12, que depois eu vou ler a vocês, mas realmente existe esse pecado muito grande. Muitas pessoas ficam assombradas e frequentemente elas ficam repugnadas pelas divisões e rixas daqueles que professam conhecer o amor de Deus. Não se pode passar por cima disto como simplesmente uma ignorância da igreja por parte dos chamados cristãos, porque muitas pessoas têm descoberto, na leitura da própria Bíblia aqui no nosso país, que essa situação é contrária ao ensino fundamental da Palavra de Deus. Vejam só o que diz a Palavra de Deus aqui na Bíblia. O Senhor recomenda que o seu povo se ame cordialmente. Ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros. Este é o mandamento da Palavra de Deus. Você não encontra isso naqueles que fazem parte das denominações e dos grupos denominacionais.
as igrejas separadas, isso não existe. O que existe realmente é uma intolerância religiosa, uma falta de ética. Às vezes um crente não está contente aqui nessa igreja, ele vê um ministério lá que tem mais pessoas, está cheio de gente, ele sai daqui, vai para lá. Se estão numa determinada região, o pastor que perdeu para aquela outra igreja, ele acaba ficando indignado, acaba ficando com ódio, com raiva, e ali perde a amizade e há uma quebra de comunhão muito lamentável. Então é para que vocês tenham para que vocês possam pensar o quanto é delicada essa situação das denominações e da divisão entre os cristãos. E isso é pecado. É pecado essa divisão. Então eu queria dizer a você, se você concorda, se você também sente que os povo de Deus não pode viver dividido, nós queremos convocá-lo a atender o chamado do Senhor. Nós podíamos fazer muito pelo nosso país. Podíamos ser uma grande bênção. O povo de Deus é uma grande força, vocês não fazem ideia. Vocês não imaginam. Nós vemos aqui hoje uma defasagem muito grande da presença do povo de Deus na vida nacional. Eles poderiam ser uma grande bênção, mas pelo contrário, parece que eles têm sido cooptados, têm sido arrastados por falsos ideólogos, falsos líderes políticos que se dizem muitas vezes servos, que se dizem servos e servas de Deus, têm sido enganados por essas pessoas políticas aí, e esse povo tem sido